Deus quiser, meu Deus. Aê, finalmente. Deu pra ouvir? Ah, finalmente, a Nayara chegou. Olha que linda Oi, atriz. gente. Olha que linda atriz. É, pra quem tá aí, eu acho que. Obrigada. Nayara, tem a. Por enquanto, tem algumas pessoas do instituto com a gente aqui. Tá. Não sei se você lembra da Gabriela, a Gabriela Hitcher, né? O Ed também tá aí. Oi, É, entrou uma Raquel agora que eu não sei se quem tá. mais? Do instituto. Aí tem mais uma Isabel também, que é um pessoal Eu que vi entrou. O Ed também. É, o Ed tá aí agora. Ele falou que não sei se vai acordar Gabriel, cedo ou não. Espero que fique aí até o final. Igual eu falei pra eles, né? A gente tá gravando aqui, eu tô gravando. Deixa eu ver se tá gravando o áudio também aqui, tá? É, tá gravando o áudio, tá gravando o vídeo e tá gravando o áudio também, né? Então quem entrar aí vai ficar maravilhoso. E então, Nara, boa noite, primeiramente, isso. né? Nossa, entrou Boa certinho, noite. entrou 10 horas certinho. Eu, eu não tô te vendo, só isso. Ah, você não tá me vendo? O meu. Não, O tô vendo meu. só eu. Ah, tá. Bem, Deixa eu Isabel. ver. Pera aí, e agora? É, Pera aí, voltou ou não? você tá preto pra mim. Ué, deixa eu ver, pera aí. Boa noite, Ed. Que estranho. Mas pera aí, vamos fazer assim por enquanto. Aí depois eu vou ligar, eu vou ver se alguma coisa aconteceu aqui, tá? Mas Tá bom, O Ed tranquilo. está conseguindo ver daí os comentários, né? Do pessoal? Eu tô conseguindo ver os comentários. Tá bom então. Não Oi, sei. Sherry. Sherry é a Gabriela. Boa noite. É que ela coloca os nomes assim meio. É, Você e lembra dela? Boa Gabi, é noite. nome artístico, né, Gabi? Certo. É, então. Ela é do Rio, né? Do Rio. E então, Nayara, eu não sei se é porque eu tô gravando embaixo, não sei se é por causa disso. É, entrou uma K, Ambielg, não Bom, não sei. tem problema. Eu estou te ouvindo. Tá bom Eu então. só não estou te vendo. Tá bom, eu acho que é por causa disso, mas se for, depois a gente conserta, tá? Pode ficar tranquilo. Então, Nayara, Tá, tá tudo joia. bem? Tudo bem com você? Obrigado, tá? Por você ter entrado. Pra eles tá normal, acho que é só por causa que eu tô gravando. Só se for isso. Qualquer coisa você vê se tá acionado também Tá, o seu vídeo. Tá tudo certo o seu vídeo tá acionado, né? Porque eu tô te vendo, eu tô te vendo. tá certo. Tá bom. Tá bom. E. Tá, se Então. tá normal pra todo mundo, a gente continua assim. Tá bom então. Depois você vai poder ver sua cara. Mas tá todo mundo te vendo, tá? Pode ficar tranquila. E obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço. A gente tava conversando, né? Pra quem não entendeu, eu ganhei um Oscar no Instituto. Nossa, maravilha. E maravilha, Oh, parabéns. parabéns, hein? E assim, Nayara, a gente, pra quem não sabe, com a Nayara a gente tava conversando sobre algumas coisas de eventos, projetos. Aí até que ela já vem fazendo, pra quem não sabe, que quiser acompanhar ela já vem fazendo no perfil dela no Facebook e no Instagram, alguns vídeos assim, tipo matinais, falando sobre a Bíblia, sabe? Dando alguns conselhos, usando a Bíblia como exemplo, né? Alguns versículos. Então quem quiser acompanhar ela, se alguém não segue a Nayara ou não tem ativado os stories delas, ativa, tá? Ela faz muito bem essa coisa assim do vídeo mesmo, de falar sobre a... Bom dia, Andressa. Ah, Andressa, ela trabalha comigo. Vamos fazer uma live aqui sobre a Bíblia. E aí eu tava no trabalho também e pensei comigo, nossa, né, a gente vem fazendo esses vídeos e faz tempo que eu queria fazer um vídeo falando sobre coisas da Bíblia, né? Ah, tá, segue ela sim, Isabel, pode seguir. Acho que vai estar o perfil dela aí já. E então faz tempo que eu queria fazer, a Nayara tava fazendo, aí unimos o útil ao agradável e vai ficar perfeito falar sobre isso. E aí o texto que eu escolhi, né, conversei com ela isso na semana, né, era fazer sobre o Sermão da Montanha. Boa noite, Borges, Ingrid, bem-vinda também. E aí eu queria falar sobre isso, porque é um texto muito conhecido, até para quem não é crente, pode ser budista, dependendo de quem você é, um texto muito conhecido, porque ali, eu acho que é o texto, acho que talvez mais conhecido de Jesus, né? Porque é um texto assim que muitas pessoas falam, né? Da questão, né, de não dar outra face, né? Então é um texto muito conhecido que Jesus fala as coisas ali e ficou tipo assim umas frases motivacionais para todo mundo. Então todo mundo conhece esse capítulo. Então por isso eu queria começar falando sobre o Sermão da Montanha, né? E você queria dizer mais alguma coisa, Nayara, também? Você? Ah, eu acho que você escolheu um texto muito lindo, né? É um texto assim que é um dos discursos mais importantes que Jesus faz aos discípulos, né? Isso. Teve num momento assim bem pertinente, porque Jesus ele estava no auge do ministério dele, né? Onde ele atraía multidões, né? Isso. Nessa época. Então, e ele chama os apóstolos para aprender com ele e os leva até a montanha, né? É. E lá ele vai falar muitas coisas lindas que a gente vai falar aqui.
Mas é um dos discursos mais importantes dele, né? Dos apóstolos. Sim, sim, é maravilhoso. E aí, né, até para ganhar tempo, você queria abrir lendo ele? Ou você quer que eu comece lendo? Alguma coisa que você queria falar? Podemos, Se alguma coisa que você queria falar primeiro? pode ler aí. Então assim, vamos comentar. Vamos ler. Tá, eu vou ler então aqui uma coisa que... Vamos do 1 ao 10 aí, daí depois a gente continua. Se quiser primeiro ler, só para abrir ele, se quiser falar sobre as bem-aventuranças primeiro, que começa no capítulo 5. Pode ler o capítulo 5, o primeiro, a partir do capítulo 5, né, das bem-aventuranças, pode ler. Então aqui a gente está em Mateus, tá? Capítulo 5. E aí eu vou começar ali no versículo 3, onde ele começa a falar das bem-aventuranças. Perfeito. Aí ele fala, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Maravilhoso. Então, Olha que lindo, né? Que bom, Gabriela, que você está sentindo muito. Bem-aventurado, verdade, Elias? Maravilhoso. Só esses primeiros versículos aí, né, já resume tudo, né? E é muito bonito, assim, porque você lê ele rápido, assim, é muito bonito você ler. Mas quando você para pra pensar mesmo, é esse que é o problema. As pessoas às vezes não pensam muito naquilo que lê, né? Então, quando ele fala que fome e sede de justiça, né? Essa questão da pessoa sentir vontade de fazer o que é certo, de fazer o que é bom, sabe? Que bom, Isabel, que você tá gostando, viu? Fico muito feliz, você, a Gabriela, o pessoalzinho aí. E sentir vontade de fazer o que é certo, sabe? Aquele negócio que a gente fala, né? Não importa se a pessoa é brava, se a pessoa é mais calma. Você ter a vontade de fazer o que é certo, né? E uma coisa que eu particularmente, assim, né? Vou comentar isso aqui, depois passo pra Nayara falar também. É a questão de ser misericordioso, porque você vai alcançar misericórdia. A gente, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, né? E todo mundo já passou por isso, que a Nayara também, até a Gabriela também passou muito na vida dela, todo mundo, né? Dependendo de ser bonzinho ou não, a gente sempre passa por situações na vida em que você muitas vezes tem que abrir, vamos dizer, o coração pra deixar passar, sabe? O tal do perdão, vamos dizer assim, sabe? Não revidar. E aqui Jesus está ensinando isso, né? Bem-aventurado, assim, bem-aventurado para quem não sabe, é ser feliz, ou seja, feliz é a pessoa que ela é misericordiosa, sabe? Que ela não revida. Porque um dia, quando ela precisar, ela também vai precisar de misericórdia, entendeu? E até Jesus lá na frente vai falar isso. Vocês têm que perdoar, porque um dia que vocês também fizerem, vocês também vão precisar do perdão, entendeu? Lá na frente até vou comentar esse pedacinho aqui, mas tem mais alguma coisa que você quer falar sobre esse pedacinho que você leu, Nayara? Eu achei bonito, o Ed citou ali, né? Bem-aventurados do hebraico, que é ser mais do que feliz. E é isso mesmo, né? Muito bonito. E realmente, os bem-aventurados são mais do que felizes, por quê? Porque o bem-aventurado, na verdade, ele é aquele que é abençoado, é aquele que é próspero, é aquela pessoa que é abundante. Isso. Então, assim, é aquela pessoa que está ali no ápice, né? Tanto por isso que Jesus leva os discípulos até a montanha, que é um lugar o quê? Alto, né? Lá em cima. Então existe também um simbolismo nisso daí. Verdade. Ele posiciona os discípulos lá em cima da montanha. Então ele posiciona lá para quê? Para que todas as pessoas elas possam ver lá de cima, né? Ou seja, vendo lá de cima é a mesma coisa. Eu li um texto que falava tão bonito, ele falava assim: agora que vocês estão aí, vocês podem ser vistos, tratem de brilhar. Olha só. Verdade. Então é mais ou menos o que Jesus disse pra gente. Olha que coisa, né? Verdade. Maravilhoso. E então é isso que o Ed falou, que você falou, né? E fala também assim, né, agora indo um pouquinho mais adiante, Jesus começa a falar
das bem-aventuranças, né? De você ser uma pessoa feliz, né? Por você ser um pacificador, né? A gente, principalmente hoje em dia com reality shows, né? O que a gente vê, até minha mãe comenta muito com isso, nossa, você pode ver que as pessoas que são mais polêmicas, aquelas pessoas de briga, são convidados, né, para participar desses realities, né? Então você vê que é uma sociedade que a gente vive hoje, que você, quanto mais aparentemente agressivo você for, mais você é elogiado por isso. Só que aí Jesus vem no mesmo texto que você falou e que fala, bem-aventurados são os pacificadores. Não são aqueles que estão aí arrumando briga, que quer polemizar para ganhar algum dinheiro, audiência, sabe? E aí você fala assim, é muito chato. Só que a nossa sociedade, ela chegou até aqui porque justamente foi uma sociedade pacífica. Porque se você não aprende a ouvir, né? Se você não aprende a ser uma pessoa pacificadora, você não tem como viver em coletividade. Né? A gente aqui faz parte do curso, de um instituto, por mais que a gente não esteja às vezes ali presente, em que você tem que viver pacificamente, você tem que ouvir o que o outro tem a dizer, e tem a tal das diferenças também. Então por isso que é muito mais muito melhor você ser um pacificador do que você ser uma pessoa assim que tipo assim, tô ali pra brigar, eu ponho um boi numa briga, mas eu ponho dois pra não sair, sabe? E essas coisas assim que a gente vê hoje, com essas frases impactantes que as pessoas vão falando hoje em dia, e que na verdade assim é mais pra causar mesmo, sabe? Pra causar, pra trazer audiência. Mas na vida sua cotidiana isso não funciona, entendeu? E mesmo a longo prazo também isso não vai funcionar. Pode dar certo pra você aqui agora, vou conseguir alguma coisinha ali, mas não vai dar certo. E tem mais alguma coisa que você quer dizer também, Nayara, do que você leu aqui, que você quer dizer? Legal ali, a Gabi falou, né? Eu preciso trabalhar em mim, preciso do perdão. É verdade, Gabi, todos nós precisamos, né, trabalhar, a gente sempre tem coisinha para trabalhar, a gente tem as nossas imperfeições, e esse sermão da montanha, ele cabe muito para nós trabalharmos, né, e todo mundo precisa do perdão, porque como Elias falou, a gente vive em comunidade, né, a gente está numa comunidade, e a gente tem que ser pacificador mesmo, levar a paz, né, aqui depois vai falar mais pra frente, ser sal e luz na terra, então a gente tem que levar essa paz realmente. Porque senão tudo vira guerra, né? Começa um falar e outro vai, aí um compra a briga e vai indo, quando você vê, vira uma guerra, né? Se você não for realmente um pacificador, né? Então a gente tem que saber, aqui vai falar, né? Cita bem como usar as palavras, como se portar, né? E como estar aí em sociedade, como Elias disse. Exatamente. E Jesus, e no mesmo ritmo ele vai falando, né, os limpos de coração, né, porque eles verão a Deus, e isso aqui é importante demais. Na vida, a gente passa por situações que a gente fica meio que cego espiritual, né. Se você não for uma pessoa limpa, tem gente que fala assim, o inferno de boas intenções, o inferno tá cheio. Só que a intenção ela vale muito, mas muito, 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 porque ninguém conhece ninguém só de olhar na cara, né, não tá escrito na testa de ninguém o que a pessoa sente, isso não tem como. Mas só que Deus, ele conhece o coração da pessoa, entendeu? Então a questão de você ser limpo de coração é de você ser uma pessoa que pelo menos tem uma boa intenção de fazer alguma coisa. Porque se você não tem uma boa intenção, você não vai, sabe? Uma hora você vai tropeçar no caminho, sabe? E por que você tem que ser limpo de coração? Pra você poder ver Deus. Não tem como a gente querer ver Deus com o coração pesado, com o coração com a intenção ruim, sabe? E aí vai entrar num outro ponto que Jesus vai falar um pouquinho mais pra frente no mesmo texto. Que aonde estiver o seu coração, ali que vai estar o seu tesouro, sabe? Então essa sociedade que a gente vive, uma sociedade capitalista, por mais que ela é uma sociedade que funciona muito, mas se você colocar o coração nas coisas materiais, e aí Jesus vai começar a falar sobre isso, né? Sobre a questão de se vestir daquilo que você vai comer, daquilo que você vai trabalhar. E ele fala, se você tem que se preocupar com isso, mas ao mesmo tempo você também não pode viver com a sua fé nisso. Essa que é a questão. Você não pode ter fé nisso, você não pode ter seu coração nessas coisas, porque como ele falou, aonde estiver a carne, ali vão se juntar as águias, né? Ou seja, os corvos, né? Os abutres vão se juntar onde está a carne. Então você vai aonde tá aquela carne tá. E se o seu coração, o seu tesouro, né? O seu bem precioso estiver fixado nessas coisas materiais, a tendência de você ser uma pessoa mais do que apenas superficial, porque você não é uma pessoa sentimental se você vive pelo material. De você tropeçar na sua vida, você vai tropeçar, entendeu? E se você perde também? Uma hora você tá lá em cima, outra você tá embaixo. Se você tá com o coração sempre em Deus, sempre focado em coisas sentimentais em Deus, independente de qual seja o seu estágio de vida financeira, ou como for, o seu coração com Deus sempre vai permanecer quase o mesmo, entendeu?
E é isso que Jesus está querendo dizer, de você ser limpo de coração, de você não ajuntar tesouros na terra. Não é você não trabalhar, não é você ficar rico. Até porque a gente é ator, a gente quer um dia ser uma pessoa, viver disso. E se for rico nisso, glória a Deus, melhor ainda. Melhor ainda que se a gente seja rico nisso. Mas Jesus está falando de você não colocar o seu coração nisso. Até porque se você colocar o seu coração nisso, você também não aproveita essas coisas. Você quer comentar sobre isso também, Nayara? Eu tô falando aqui. Exatamente, você falou muito bem e é isso, né? Deus, ele vê o coração da gente. Não tem outra pessoa, né? Ninguém vê o nosso coração, mas Deus, ele vê o nosso interior, as profundezas, os traumas mais profundos, tudo aquilo que está dentro da gente, todas as coisas boas e todas as ruins, as nossas imperfeições. E falando da atuação que você citou, né? Muitas vezes as pessoas colocam muita máscara, né? E na atuação a gente atua muito. Porém, na vida real, você está atuando, né? Aí já não se torna nada verdadeiro, na verdade. Exatamente. Você não expõe aquilo que você é realmente, né? Quer dizer, não adianta na vida real você colocar máscaras, porque Deus, ele sabe qual é a verdade, né? Apesar de você mostrar uma coisa pelo lado de fora, ele sabe como está o seu interior, né? Então é o que ele vem falar pra gente, e é uma das coisas mais importantes, por isso esse discurso, né? E nós temos que trabalhar o nosso interior. Então essas bem-aventuranças, ela fala exatamente sobre isso, né? Cada ponto que você trabalhar. E Deus, ele não listou uma coisa assim, você não deve fazer isso. Muito pelo contrário, essas bem-aventuranças está tudo que nós devemos fazer, né? Exatamente, o negócio falou, né? O tal do livre-arbítrio que a gente fala, né? Você é você, entendeu? Deus não vai pedir você de fazer as coisas. Até, acho que hoje em dia, principalmente, né? O cristianismo é muito criticado porque as pessoas entendem errado. Ah, você tem que fazer, você deve fazer. E quando na verdade Jesus não tá falando. Ele tá falando, olha, é melhor ser assim. Você é mais feliz se você fizer aquilo. A escolha é sua, né? Até tem um pessoalzinho que entrou aqui, né? Boa noite pra quem tinha entrado. E até a Gabriela falou aqui que porque somos indignos, né? E é exatamente isso, sabe? A gente é indigno, entendeu? Então o que a gente tem que fazer aqui é aquilo que Jesus falou, para que vocês possam viver melhor nessa terra, sabe? Para vocês poderem aproveitar o melhor dela. E aí ele vai falar assim, no capítulo 6, que é a continuação do sermão, né? Jesus vai começar a falar da gente não se preocupar pelo dia de amanhã, né? Não se preocupar com aquilo que a gente vai ver de vestir, que a gente vai... Porque assim, ainda mais nos de hoje, quem é que não se preocupa pelo dia de amanhã? E é engraçado porque Jesus falou isso aqui há 2000 anos atrás, né? Onde não tinha capitalismo, não tinha essa televisão, não tinha nada dessas coisas. Então é pra você ver como Jesus enxergava o mundo já lá na frente, sabe? E, nossa, é incrível isso. Você lendo assim, quando você vai lendo aquele texto, você fala, meu Deus, parece que isso aqui foi feito hoje, foi escrito hoje de manhã. E Jesus falou isso para um povo que antigamente, porque na época de Jesus, as pessoas se preocupavam com a agricultura. Então era uma vida mais pacata. Só que já naquele tempo já tinha esse problema das pessoas, meu Deus do céu, o que a gente vai comer? O que a gente vai vestir, né? E ele fala umas coisas bem... Nossa, e a comparação que Jesus faz que é muito bonita, né? Olha as flores nos campos, olha os lírios nos campos. Eles não trabalham, eles não fiam, eles não produzem nada. E olha pra vocês verem, eles estão muito mais bonitos que qualquer pessoa rica que você vê por aí. Né? Jesus vai dar o exemplo dos pássaros. Os pássaros, eles não têm firma, eles não têm produção, eles não têm, né, uma máquina produzindo comida para eles. E bom dia, boa noite, Ângelo. O Ângelo também trabalha comigo. Boa noite. Estamos falando sobre a Bíblia aqui, tá? E eles não produzem nada, sabe? E olha para você ver, Deus cuida de todos esses passarinhos nos ninhos, na floresta, os animais, sabe? Aí quando a gente para pra pensar nisso, a gente pensa, meu Deus, olha os animais no campo, eles não têm produção, eles não acordam às 6 horas da manhã, eles não pegam metrô e eles sobrevivem em paz. Então a gente vê assim que somos nós, seres humanos, que faz, vamos dizer, a gente que complica mais as coisas, sabe? Porque até Paulo, é um outro texto, mas Paulo vai falar, se a gente tiver o que comer, beber e vestir, a gente já tem que estar satisfeito. Não é também viver como um eremita, vamos viver na caverna, não é isso. Mas a gente tem que procurar se contentar com aquilo que a gente já tem, que é a saúde da gente. Gente, eu acho que, não sei se a Nayara, aqui de São Paulo, já foi na Unicamp, já deve ter visto, a gente sabe como que é a situação de muitas doenças raras. Aí você tá cheio de saúde, você tá com a sua faculdade mental perfeita, você tem tudo, Deus te deu tudo. Ah, às vezes eu não tô bem na minha família, beleza, mas às vezes é momento, porque a vida da gente é assim mesmo, é altos e baixos. E aí vem Jesus falando, olha os exemplos de outras pessoas ao seu redor, sabe, os pássaros, né, a questão das flores, mas olha o exemplo do redor.
Eles muitas vezes não tem nada e vivem tão bem. E a gente tem tudo já, ou seja, a gente já tem um alicerce pronto. É só ir atrás e fazer agora o básico, é só ir conquistar atrás. É aquilo que a frase que o povo fala, né? Tirando a chuva que cai do céu, tudo o resto você tem potencial e condição para ir buscar. Né? Deus já te deu tudo, é só você agora se preocupar em conquistar, mesmo que seja aos poucos, né? Quer comentar sobre isso também agora, Nayara? Eu acho que é isso mesmo, é a confiança em Deus, né? A gente tem dificuldade em confiar em Deus. A gente tem dificuldade em amar a Deus. E, consecutivamente, a gente tem dificuldade em amar o próximo. Já percebeu? É muito difícil. Exatamente. Por quê? Porque a gente não confia 100%. E a gente só confia, só ama aquilo que a gente conhece. Então, na verdade, muitas das vezes a gente não conhece o suficiente de Deus, né? Como Deus é perfeito, como Deus é lindo e como você falou, todas as coisas que Ele fez, né? E, como você falou, os pássaros, né? Tudo tá ali, as plantas, elas não se preocupam. E nós, a preocupação, ela toma conta da nossa cabeça, muitas das vezes, né? Exatamente. E a gente se deixa levar pelas nossas preocupações, né? Diárias aí, né? Pela nossa falta de tempo, as contas a pagar, tudo que você tem aí na sua vida, as preocupações, né? Do trabalho, da vida cotidiana, das pessoas que estão ao seu redor, que você convive. Muitas das vezes uma palavra de uma pessoa, né, que às vezes te atinge. E na nossa imperfeição, né, a gente se deixa levar, né, pelas emoções, por tudo. Então, e aqui Deus vai tocar nesse sermão, né, que nós temos que trazer luz, né. Ela fala a luz do mundo. Sal e luz, né. Isso. Pra gente, o sal, né, ele traz sabor. Então a gente precisa levar o tempero da vida, né? Que seja dedicado, uma vida dedicada a Deus. E ser luz também, né? Trazer cor para o mundo, trazer Deus para o mundo. Exatamente. Né? Lógico, fácil? Não é fácil. Na verdade, muitas das vezes nós temos que ficar no nosso ego, no nosso orgulho, né? O que você tinha falado mais antes, né? Então é isso, a gente tem que seguir, né? Se a gente seguir a palavra que está aqui, se a gente confiar, tudo se torna mais fácil. Mais fácil atingir essa felicidade, né? Ou momentos de felicidade na nossa Exatamente, né? Não é à toa que Jesus começa falando, felizes são aqueles e tal, por causa disso, porque tudo é a procura de uma felicidade, né? E aí, no capítulo 7, que é a continuação do sermão, Jesus vai começar o texto já falando uma coisa, é a frase que todo mundo usa, né? Só que as pessoas usam de um jeito errado. Quando começa o capítulo 7 já fala, não julgueis para que não sejais julgados. Aí é o erro de muita gente, acho que a Nayara vai entender daqui a pouco também. O que acontece? O mesmo texto que a gente fala, não julgueis para não ser julgado, beleza. Então aí as pessoas usam isso daí, principalmente nessa sociedade, posso fazer o que eu quiser. Posso fazer o que quiser, porque se alguém apontar o dedo pra mim, eu falo, não, olha, Jesus falou que não pode ser julgado. Só que aí tem um outro texto na Bíblia, por isso que eu falo, a Bíblia ela não se contradiz, né? Parece que ela se contradiz, mas ela não se contradiz. Jesus, o mesmo texto mais pra frente vai falar assim, julgai segundo a reta justiça de Deus. Ou seja, se não for pra julgar, então não precisa ter juiz, não precisa ter polícia, não precisa ter nada. E por que tem juiz? Por que a Bíblia fala que Jesus é o advogado? Por que a Bíblia fala que Deus é o juiz? Porque existe um juízo, e nós podemos ser esse juízo. Tem dois textos, até nos próprios evangelhos, que fala assim que pelo fruto nós conhecemos as árvores. Você conhece uma laranjeira porque você sabe que ela dá laranja. Uma limoeira por causa do limão. Ou seja, Jesus está dizendo que a gente deve sim julgar. A diferença é que, como ele mesmo explica depois, porque com o juízo com que vocês julgam, é à medida que vocês vão ser julgados. Por que você repara no argueiro que está no olho do teu irmão e você não vê a trave que está no teu? Ou seja, o problema não é você julgar. O problema é quando você muitas vezes tá fazendo a mesma coisa errada e não olha pro seu problema, e olha pro problema dos outros, entendeu? Agora, se eu tô ali vendo alguma coisa de errado, eu tenho que falar, independente do que seja área artística, eu tenho que falar. É aquilo que o próprio professor Tristan fala, isso é uma coisa que ele fala, né? O Tristan ele é muito bonzinho, né? É muito maravilhoso, mas lá na aula lá ele tá falando com a gente e fala, nessas horas não é hora de você ser humildezinho, nessa hora você tem que chegar e falar. Né, até como ator, você não pode simplesmente ser humilde, tem hora que você tem que falar, você tem que chamar a atenção, entendeu? Porque a Bíblia não fala que a palavra de Deus não é só para abençoar, ela também para corrigir. As pessoas esquecem isso, não pode julgar, não pode. Não, vocês têm que julgar como está escrito, segundo a reta justiça de Deus.
Você tem que parar alguém, você tá vendo alguém errado, você tem que parar aquela pessoa, você tem que deter ela antes dela cometer aquele erro, entendeu? Se vai ouvir ou não, é problema da pessoa, mas é o seu dever falar, entendeu? É isso que o texto tá falando de não julgueis para não sejam julgados. Não é que você não pode falar nada, porque se for assim, então cada um faz o que quiser. É anarquia, né? Os anarquistas, né? Cada um faz o que quiser, só que aquela questão, a gente vive numa sociedade, como a gente fala. Então, tanto na questão da Bíblia, como na própria sociedade, isso daqui é como a gente tá falando no começo, isso aqui é uma coletividade, não tem como cada um fazer o que quiser. É a questão ética, moral, sabe? Então, Jesus está dando aqui uns ensinamentos que a gente fala, é só para cristão. Não, é para todo mundo, porque os budistas seguem isso daqui. Os próprios islâmicos, os muçulmanos, mesmo sendo de outra religião, eles seguem o que Jesus está escrito. Eles até acreditam que Jesus vai voltar. Só pra você ter uma ideia, eles acreditam que Jesus vai voltar. Então, os muçulmanos, então, tipo assim, então isso aqui é uma lei pra todo mundo, entendeu? Todo mundo entende que você tem que julgar segundo o que Jesus disse. A reta justiça de Deus. A reta que fala de um jeito justo, não é julgar, né, colocando, como por aqui tá falando, à medida que vocês foram julgados. Por causa disso, né? Quer comentar alguma coisa também sobre isso, Mayara, agora também? Eu acho que é bem interessante isso que você está tocando. É sobre a justiça, né? E também que cada um tem que fazer a sua parte, né? Principalmente porque a começar de mim, né? Porque eu já escutou isso, que quando você está julgando, apontando o dedo, tem 3 dedos apontados para você e um para o outro. É verdade. Né? Então a gente tem que começar pela gente, né? Então, a gente olhar muito para os outros e não se olhar, né? Então a mudança, ela começa em mim. Porque às vezes não adianta eu querer mudar o outro, né? Só interromper você um pouquinho, Nayara. Eu tenho que dar exemplo. Oi? Só interromper você. O Ed falou que já tá indo, parece que a bateria dele foi embora. Boa noite então, viu, Ed? Obrigado por ter participado. Ed, boa noite. Pode continuar, Nayara, então. Então na verdade, a gente tem que mudar a gente primeiro. E a gente tem que ser exemplo, porque o exemplo é que arrasta, né? Isso. Então, você mostrando com a sua vida, né, que é o que realmente faz efeito, né? Exatamente. Então, por isso que não adianta a gente julgar os outros, né? É o que você falou, enquanto a trave está no meu olho. Exatamente. Então, primeiro eu tenho que mudar a mim, para depois eu mudar o que está ao meu redor, né? Exatamente, é isso que Jesus está falando. E você chegou certinho no ponto que Jesus fala, porque ele fala depois, ó, hipócrita, tira primeiro o seu problema para depois você julgar o outro. Então Jesus está falando que não é para você não deixar de julgar. Você pode julgar, o problema é que as pessoas querem julgar sabendo que elas também estão na mesma condição, né? Então não é que Jesus está falando, não é para julgar, não é para falar nada. Ele está falando que é para falar, só que você tem que se corrigir primeiro. E esse que é o problema que as pessoas não entendem. E uma coisa interessante que depois Jesus vai falar também, é uma coisa que ele fala também da questão da insistência, né? E ele fala também da questão de você não dar aquilo que é precioso de você para os outros. Aí, nossa, aí você pode colocar tudo aí, relacionamento. Jesus fala assim, né? Não dê as suas pérolas aos porcos, porque eles, além de pisar as pérolas, né? Vai jogar aquilo fora, ainda vão pisar em você. Eles vão ignorar você. Em Provérbios fala um texto sobre isso. Não desperdice as suas palavras com os tolos, porque eles vão desprezar a sabedoria das suas palavras. Então, veja, esses dois textos estão querendo dizer o quê? Que a gente não pode dar aquilo que é melhor de nós para os outros. Não é que a gente não pode fazer o nosso melhor, não é isso. Mas depende da pessoa. Se você, principalmente em relacionamento, você está namorando, você está casada, você está com alguém. Se você, ou mesmo num grupo também, né? Você está num grupo ali que não está te fazendo bem, que as pessoas não estão dando valor naquilo que você faz, naquilo que você está falando, naquilo que você está ensinando, ali não é o seu lugar. É isso que Jesus está falando, você tem que se afastar. Né? Não dê as suas pérolas aos porcos, né? Eles não vão, ou seja, pérolas, algo precioso, né? Porque os porcos às vezes não vão entender que aquilo é algo valioso. Se você der uma pérola, um dinheiro para um porco, ele vai mastigar e vai comer aquilo. O porco não entende que aquilo é valioso. E é isso que a gente está querendo dizer. Existem pessoas que elas não vão entender o valor que você tem. Você pode ser uma pessoa talentosíssima, uma pessoa que canta bem, uma pessoa, né, Gabriela, que estiver me vendo. Você pode ser uma pessoa assim que do seu jeito você pode ser uma pessoa extremamente inteligente. Mas aonde você está ali ou com quem você está, ele não está dando a mínima para aquilo. E aí Jesus está falando, não desperdice seu tempo com isso. Não desperdice, não gaste energia com isso. Vá para um lado, para onde você está sendo aceito. E isso, agora rapidamente lembrando, é a questão do próprio instituto.
aqui na minha cidade, não sei se a Nayara já passou por isso, ou esteve em algum lugar assim, às vezes o seu talento, às vezes como ator, seja como o que for, não é valorizado. Às vezes porque as pessoas que estão ali, elas não entendem isso. Como Jesus disse, as pessoas que não dão valor aqui, porque elas não entendem aquilo, elas não sabem se aquilo é algo valioso ou não. Até que, por exemplo, igual no instituto, a gente está aqui num grupo que todo mundo tem o mesmo pensamento, né, o mesmo caminho que todo mundo está seguindo, tudo aquilo é valorizado. Mas por quê? Porque a gente achou o grupo certo. Tem até uma frase que fala assim, não é que você está fazendo o que é errado, às vezes você está no grupo errado, você está no lugar errado. Então aí é a hora de você muitas vezes ter que partir mesmo, sabe? Procurar o meio que você está vivendo, às vezes não é o meio que você tem que estar, mesmo que seja o seu lugar de origem. Tem alguma coisa para comentar também sobre isso, Nayara? Sobre essa questão de não dar o seu valor para, né, desperdiçar seu... Aquela velha questão, né? Você pegar, entre aspas, né, um carro antigo e você levar em qualquer lugar para vender, às vezes ele vai ser avaliado em muito pouco. Exatamente. E às vezes se você levar em um lugar onde tem vários colecionadores, eles vão dar o devido valor àquele carro. Exatamente. Né? Então, é muito isso, né? Que você falou. E não adianta, é o que você falou, às vezes é perca de tempo. Nem Jesus muitas vezes perdia, né? Exatamente. Com aquilo. Por quê? Porque Jesus já sabia da intenção do coração da pessoa, né? Exatamente. Antes mesmo, de longe, ele já sabia da intenção do coração daquela pessoa. Então é por isso, né? Muitas das vezes. As pessoas de coração duro, né? Ele falava, essa geração de coração duro, geração que não confia. Exatamente. Então, eles não vão dar valor e não vão entender a profundidade, né? A profundidade de Deus, a profundidade do amor de Deus, infelizmente, né? Porque é tudo muito lindo. Exatamente, Nayara. E aí Jesus vai falando sobre essas questões, sobre tudo isso, né? E aí ele chega na parte do perdão, que a gente tava falando no início, né? Daquela questão de ser misericordioso. E aí é uma questão, assim, um pouco difícil. Porque o que acontece? Jesus, até eu estudando depois, né? Que eu falei pra você que eu ia ler sobre isso, né? Aí quando eu fui ler e escutar alguns comentários sobre isso daí, Jesus nessa parte ele é bem radical. Porque ele começa a dar uns exemplos, assim, que é meio difícil, né? Se alguém te bater na face, oferece a outra, né? Você tem que cumprimentar as pessoas que falam mal de você. Jesus fala isso no texto, né? Vocês não podem só cumprimentar os seus amigos. Cumprimente aquelas pessoas também que não são seus amigos. Que falam mal de você. Aquelas pessoas que maldizem, né? Você. E aí ele fala, e por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que ser tão... vamos dizer em outras palavras, no português, claro. Por que a gente aparentemente tem que ser tão besta assim? Não é besta. Porque aí Jesus vai dar o porquê. Porque vocês, fazendo isso, vocês serão filhos de Deus. E aí, Nayara, é uma coisa que acho que pra nós que é cristão, isso aí é o que difere a gente de quem não é, sabe? Principalmente a gente. Eu acho que serve pra todo mundo isso daí, mas pra gente que é cristão é mais importante. Porque é isso que faz a diferença entre nós e quem não é, sabe? Porque é o perdão e o perdão de coração que você dá, sabe? Não é esquecer, é isso que é o problema. Não é que você esquece, você não vai esquecer. Ninguém tem amnésia. A questão é que você tem que liberar o coração porque você primeiramente vai se sentir melhor com aquilo. Você que vai... Porque a questão da mágoa, do rancor que a gente carrega na vida, isso daí vai fazer mal pra gente. Porque a gente pode observar que às vezes as pessoas que fazem mal pra gente, elas vão seguir a vida delas e elas não vão nem lembrar que fizeram pra você. E tem gente que às vezes nem percebe que fez algum mal pra você. Então você tem que... a questão do perdão é pra você mesmo. É você que tá dizendo, olha, eu não vou ficar presa nisso. Eu vou liberar. Tem pessoas aí que mesmo que não são cristãs, no YouTube fazem até palestras, ensinam métodos. Eles falam que é alguma coisa astral, que você tem que... É aquela coisa, a lei da soltura. Você tem que liberar. Sabe, liberar. A questão do perdão é isso, é você liberar, você soltar a pessoa. Porque eu não quero ficar com essa pessoa, não suporto ela, beleza. Só que quando você não perdoa ela, na verdade você tá carregando ela com você. Tem gente que passa anos levando um rancor, uma mágoa de tudo e de todos, ou seja lá de quem for. E Jesus tá falando, vocês precisam ser filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, eles são reconhecidos por isso, por terem um coração limpo. É aquilo que Jesus fala no começo, de vocês terem o coração limpo, justamente por causa disso, porque vocês liberam o perdão, entendeu? Não é você pagar com a mesma moeda no sentido de tipo, vou esquecer, eu não vou cobrar, eu não vou falar, não vou, sabe? Não é isso. Mas você tem que ter um coração limpo para você mesmo viver em paz, sabe? A gente passa por isso diariamente às vezes e a gente tem que entender que isso é real, sabe? É atual, é real. Uma sociedade, como você falou aí no começo, é muito mesquinha. O que me fizer, eu vou te dar, né? O Jesus fala isso, né? O olho por olho, dente por dente.
E é muito difícil, sabe? Essa sede de vingança, a gente tem muito isso, faz parte do ser humano, né? Porque a Bíblia fala que Deus é o Pai, Deus, a vingança pertence a Deus. E ele nos criou, ele nos criou a sua semelhança. Então nós temos também o sabor, a sede de vingança. Só que a gente tem que controlar isso. Porque isso faz mal pra gente, volta pra gente mesmo. A gente vê que a sociedade, principalmente antigamente, e até mesmo hoje, ela demorou para evoluir justamente por causa disso, porque vinha uma civilização, não perdoava, destruía aquela civilização. Quando a sociedade passou a perdoar mais, passou a ser mais pacificadora, aí que a sociedade começou a evoluir, que todo mundo começou a se entender, porque começou a aprender, a sociedade ocidental, vamos dizer assim, né, a sociedade aqui europeia, americana, latina, que é mais cristã, passou a ser mais evoluída justamente por causa disso, porque já veio com esse ensinamento ocidental cristão. E qual que é a base do cristão? É o perdão. Não tem como, sabe? Quer comentar alguma coisa sobre isso também agora? Eu acho que você tocou num ponto, assim, bem legal pra gente Isso. analisando aí, do perdão. E porque, assim, é muito fácil a gente amar quem ama a gente, né? Quem é legal com a gente, né? Quem é simpático com a gente. É muito bom, é muito fácil amar. Agora, quem não é bom com a gente, quem quer o nosso mal, quem tem inveja, é muito difícil, né? Porque você sente, como você citou a questão aí do peso, de uma energia, a gente sente isso na gente, né? Que é uma coisa que não faz bem. Exatamente. Então, e é o que você falou, o perdão, ele é ruim, se você não der o perdão, é ruim pra você mesmo, né? É fácil? Não é fácil. Principalmente com as pessoas que a gente, né, sente isso. Mas é nosso dever como cristão, né, dar o perdão. Não significa que você tenha que concordar com o outro. Exatamente. Não significa que você tenha que estar, né, ficar com o outro o tempo inteiro, estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Mas você tem que ter a paz no seu coração, né? Outros você acaba fazendo, né, por consequência. Então, acho que é isso, ser cristão, né? Se resume muito nisso. Exatamente, Nayara, é ser cristão. Religião, não é verdade? Exatamente, sabe? E é difícil, o negócio que você falou, mas você tem que fazer isso, sabe? Igual até a Gabriela tá falando aqui que ela não tem religião, mas ela sabe que isso é importante, sabe? Tudo é baseado nisso, né? A psicologia é baseada na questão do perdão, a psicologia é baseada no perdão. A medicina ensina que você tem que ter um coração limpo, porque aquilo afeta a sua saúde. Então, não é só questão sentimental, é tudo, sabe? Você tem que liberar, sabe? Ou seja, é liberar, você tem que soltar aquilo, entendeu? Você tem que soltar aquilo, porque senão você vai carregar aquilo com você e vai te fazer mal, né? O rancor, o ódio, sabe? A mágoa. Sabe, você não pode continuar levando isso. Imagina só passar anos e você sempre ter aquilo com a pessoa, sabe? Eu falo isso por experiência própria. Às vezes no trabalho, mesmo em algum lugar que eu tava, às vezes a pessoa muitas vezes não gostava do jeito da gente, sabe? Aí quando eu tinha a oportunidade de encontrar a pessoa novamente, às vezes a pessoa pensava, nossa, eu fiz aquilo lá pro Elisa, eu acho que nem vai conversar comigo. Não, eu voltava a sorrir com a pessoa. Não é ser hipócrita, mas é você, sabe, entender, fazer a pessoa entender que, olha, o que aconteceu, a gente tá agora aqui em outro momento, eu preciso agora contar com você, você precisa contar comigo, entendeu? Ainda mais se for um local de trabalho, né? Independente das nossas diferenças, a gente tem que aqui agora fazer isso daqui, entendeu? Isso vale até pra questão de atuação, clima de bastidores, né? Atores ali que muitas vezes não estão bem, mas eles precisam se fortalecer juntos para eles poderem prosseguir. Os dois ganham, entendeu? Os dois que ganham, entendeu? Então é isso que a questão do perdão é isso que Jesus está ensinando, em todos os sentidos. E depois também Jesus vai dar o exemplo também da questão da insistência, né? Ele fala assim, pedi e dar-se-vos-á, né? Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, Jesus está dizendo assim, que quem pede, depois ele vai falar, quem pede, né, recebe. Quem bate, se abre, né? E quem busca, encontra. Até pra gente aqui, né, Nayara, que, né, alguns aqui que talvez pode ser que não seja ator, a gente tem muito essa questão da insistência, né? A gente precisa insistir muito na vida. E Jesus está dizendo que isso é bom, a gente tem que insistir. Boa noite, Ana. Ana Vitter, ela é filha de um pastor, o Lielson. Boa noite. Estamos fazendo uma live aqui sobre o Sermão da Montanha, tá? Tô aqui com a minha amiga, a Teresa Nayara. Então, Jesus está falando assim que a gente tem que ser insistente, sabe, Nayara, né? Porque a gente vê esse negócio das pessoas falam assim, deu errado, vou parar. E não, Jesus está falando que você tem que insistir, né? Bater, ou seja, insistência, pedir mesmo, sabe? Ir ao encontro. Eu acho que você mesmo na sua vida, quantas vezes você teve que ir lá, ouviu, me dá essa oportunidade, ou me faz isso, me dá aquilo. E em todos os sentidos, não é só pedir no sentido. Jesus está falando assim de bater,
Ele fala no sentido também de buscar, ou seja, às vezes até de forma financeira, né? Nossa, mas eu vou ter que pagar para ter isso aqui? Sim, você tem que pagar, você tem que fazer o sacrifício, sabe? É o tal do sacrifício. Então, olha pra você ver como que Jesus está dando, assim, exemplos que a gente fala, é cristão, é coisa de crente. Mas não, é pra vida esses conselhos. Olha, pedir, insista, sabe? Quer ser tal coisa, quer fazer tal coisa na sua vida, insista naquilo, né? Você tem que ter fé, você tem que buscar mesmo, você tem que insistir. Ah, deu 1, 2, 3, errou, vou parar na quarta. Não, você tem que insistir na quarta, quinta, sexta, até dar certo. É aquilo que eu aprendi uma vez na vida. Se você tentou 100 vezes, você tem que tentar 101, sabe? Você não pode parar. Porque às vezes na vida é justamente essa insistência. Um exemplo bem pequeno aqui é do cantor Bruno Marrone. Ele falou assim que, né, hoje muito sucesso, né, uma dupla sertaneja de muito sucesso. Mas ele falou que até ele começar a fazer sucesso, ele demorou 10 anos. Só ali cantando em barzinho, cantando ali. Imagina você ficar 10 anos, qualquer pessoa desistiria. Mas ele insistiu, insistiu, insistiu. E olha pra você ver, tá aí Bruno Marrone cantando. E todos os outros cantores por aí, grandes atores que, né, tanto aqui nos Estados Unidos, que precisou insistir mesmo, sabe? E comeu às vezes o pão que o diabo amassou, literalmente mesmo. Mas insistiu, insistiu. Não, eu vou fazer. É o tal do pedir e dar-se-vos-á, ou seja, pede, recebe. Porque e Jesus fala com certeza, né? Porque quem busca, encontra. Não é tipo, quem busca talvez encontre. Não, quem busca encontra. Ou seja, se você se sacrifica muito por uma coisa, você pode ter certeza que em algum lugar você vai chegar. É isso que Jesus está falando. Quer comentar alguma coisa sobre isso agora? Eu acho que assim, pedir, buscar, a gente tem que fazer a nossa parte, na verdade. E pedir e buscar tanto na parte de oração, né? De você fazer o seu pedido, a sua conversa com Deus, ou a sua intimidade com aquilo que você acredita, né, de estar pedindo espiritualmente, e também de você fazer a sua parte da ação, né, de você correr atrás, de você buscar, de você formar um grupo de amigos, né, de estar fazendo aqui como a gente está fazendo, essa live, né, então assim, você tem que buscar meios também, meios, pessoas, né, para que você possa desenvolver aquilo, é o que você falou, às vezes, investir, né, então Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa, não é verdade? Exatamente, sabe? E porque assim, depois Jesus também vai dizer sobre essa questão, né? E ele fala sobre a questão das pessoas que ouvem a palavra dele, né? Que é tudo que a gente tá falando aqui. Ele vai falar, porque aqueles que escutam a minha palavra, eu vou comparar aquele homem que fez a sua casa na rocha, né? Ou seja, estava bem alicerçada, que veio o vento, veio a tempestade e a casa não caiu. A casa não foi abalada, né? Jesus está querendo dizer assim, né? Que você fazer as coisas certas, você fazer as coisas realmente assim, que tem os princípios são bons, você se torna uma pessoa inabalável, sabe? Não é você ser um super-homem, não é você ser uma mulher maravilha, não é nada disso. Você vai chorar, tá? As pessoas, por isso que Jesus falou no começo, bem-aventurados são os que choram. Ou seja, a gente é ensinado a não chorar, né? Assim, até pra mulherada mesmo, assim, é ensinado, olha, você não pode chorar, você não pode fazer isso. Muitas pessoas, até psicólogos, vêm falar isso. Quando Jesus vem falar, não, é bom você chorar, você tem que pôr pra fora. Você não pode viver a sua vida sem chorar, entendeu? Você não pode viver a sua vida sem colocar pra fora. Você é um ser humano, você é um ser humano sentimental, sabe? A gente não é um bloco de rocha, sabe? É insensível. Você tem que pôr pra fora. Então, quando você faz essas coisas que Jesus está falando, ele está dizendo, você vai ser uma pessoa inabalável, sabe? As coisas, vai vir os rios, vão vir os ventos, vão vir a tempestade. Ele fala isso, mas aquela casa não vai se abalar. Né, a casa, a sua vida, né, você como pessoa não vai se abalar. Por isso que é tão interessante a gente ver pessoas de muita fé, mesmo às vezes até com doenças incuráveis, pessoas que passam tanta necessidade e elas não são abaladas, sabe? Você olha, você fica pensando, como que aquela pessoa não passa por aquilo e não se mata? E pessoas que muitas vezes estão numa condição boa de vida financeira estão aí se suicidando, se matando. Por quê? É por causa disso, porque uma decidiu seguir os princípios certos, seja o princípio da palavra de Deus ou aquilo mesmo que são princípios verdadeiros na vida. E tem outras pessoas que não, que por mais que estão ali bem financeiramente, na primeira oportunidade que às vezes tem de tirar a própria vida ou desistir, vamos dizer, meio de tudo, sabe? Desistir de uma carreira, desistir de qualquer coisa, ela desiste, porque ela não está firmada na rocha, sabe? Ela está, como Jesus falou, ela está firmada na areia. E na areia o vento leva, o rio leva, a tempestade sopra. Então é isso que Jesus está querendo dizer, de você seguir essas coisas que está falando, sabe? De não se preocupar com o dia de amanhã, de ser uma pessoa que tenha bons julgamentos, saiba julgar no momento certo, essa pessoa que sabe liberar perdão, porque você fazendo tudo isso, você vai ser uma pessoa inabalável, sabe? É engraçado que as pessoas hoje em dia, se você ser muito bom demais, você é tratado como tonto, como besta.
E com Jesus está falando que não. Você fazendo tudo isso, ao contrário, você vai estar sendo uma pessoa inabalável. É a tal da resiliência, sabe, ô Nayara? Você ser uma pessoa resiliente. Você é a rocha, sabe? Não é você transpor isso pra fora, não é você querer brigar, bater, você vai passar que você é uma pessoa forte, é você ser resiliente, sabe? Tem pessoas que estão no meio de uma tempestade de tudo, mas como elas são resilientes, elas passam por aquilo. E quer comentar sobre isso também agora, sobre a questão da pessoa forte em si mesma? Eu acho que é a base, é isso que você falou, a base bem feita, né? E a base bem feita, ela começa nas pequeninas coisas, né? Às vezes uma coisinha. Se você conseguir mudar uma coisinha por dia, já é ótimo, não é verdade? Porque muitas das vezes a gente quer fazer o supra-sumo, né? Quer fazer coisas assim, milagres, né? Então, assim, começa nas pequenas coisas, né? Para fazer a base. É uma pedrinha por pedrinha, você vai colocando ali para poder chegar numa base sólida. E é o que você falou, a gente olha de fora, né? E a gente vê uma árvore, e essa árvore por fora ela tá magrinha lá, fininha, mas quando você olha a raiz dela tá lá profunda, né? Então, bebendo de água límpida, né? E a gente tem que ser assim, a gente tem que beber da água, né? Que vem de Deus, a gente crescer mais e mais ali a nossa raiz, para estar bem alicerçado e colocando pedrinha por pedrinha, né? Porque é aos poucos, né? A mudança ela não acontece de uma hora para outra, né? Por isso que muitas das pessoas desanimam, né? Porque ela começa assim, né? Querendo fazer muita coisa de uma vez, às vezes, ou grandes coisas, e é aos poucos, como você falou, às vezes demora 10 anos, né? É muito tempo. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter confiança e ir trabalhando aos pouquinhos aí. Exatamente. Trabalho de formiguinha. Tanto o Newton, que está aqui vendo a gente, e a Nayara, a Nayara não, a Gabriela, né, perguntou quais seriam esses princípios, então, que faz a gente ser forte. Bom, eu, a Nayara, pelo menos, e algumas pessoas a gente tem os princípios na base na Bíblia, né? Porque ela, para nós, é o livro que a gente tem que ser seguido. Mas mesmo que você não seja cristão, ou sei lá, que você acredite ou deixe de acreditar, você tem que procurar ter princípios que, por mais que, por exemplo, outras religiões, até por isso que o povo fala que as outras religiões, não é que elas sejam diferentes do cristianismo, elas às vezes ensinam a mesma coisa. Tanto o budismo, o próprio islamismo, eles têm os mesmos princípios. O que a gente está querendo dizer de princípio é que foi o que a Nayara falou, é você ter o alicerce. É aquilo que você muitas vezes é ensinado desde pequeno que faz você ser uma pessoa de princípios. Mesmo não sendo princípios totalmente cristãos, sabe? O princípio que a Nayara está falando no começo aqui, de amar uns aos outros como a si mesmo, isso é um princípio, sabe? Quando você fala de ser uma pessoa resiliente, isso é um princípio. É uma coisa que você tem que levar, ter aquilo como princípio e levar aquilo para sua vida, entendeu? Porque quando a gente está falando assim que se não tiver o alicerce, quer falar alguma coisa, Nayara? Pode falar. O princípio, na verdade, ele está em toda a Bíblia, né? Isso, exatamente, né? Se você olhar a Bíblia de cabo a rabo, o princípio, ele é isso aqui, né? O amor que é baseado nisso aqui. Então, o que está em toda a Bíblia. A gente resumiu, o que a gente resumir é o amor, né? Exatamente, entendeu? Tudo, os mandamentos e tudo. Deus é amor, né? Mas, em questão, né, agora em questão, nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha, para quem chegou mais tarde. Nós estamos falando das bem-aventuranças que estão aqui, né? Que são esses princípios agora no momento, que a gente acaba falando de outras coisas junto, né? Isso, é verdade. Mas os princípios de vida, né? Do bem, para quem é católico, da Bíblia, do bem de Deus, e para quem não é, né? Naquilo que você acredita, que é o bem, que é aquilo que faz bem, que te faz bem. Exatamente, e então o princípio... Aí ele citou aqui, acho que é a questão do suicídio, isso, que é uma questão pode falar. mais ampla, né? Que é uma questão, né, super ampla aí ele colocou aqui, a questão do suicídio não é somente sobre ter fé. Exatamente. É verdade. É questão de saúde mental, sim, envolve também, né? Uma pessoa, para chegar a querer se suicidar, ela é uma pessoa que ela não acredita mais em nada, que ela não tem mais nada, ela não tem mais as raízes, que era aquilo que a gente está falando, exatamente, né? Ela não tem mais o suporte de nada nem ninguém. Então ela se suicida de tamanha dor que ela sente, né? Se a gente for ver, a dor dessa pessoa, ela é tão grande que ela não consegue suportar. Por isso ela quer tirar a vida dela.
Então, assim, ela chega num extremo tão grande, seja mental, seja religioso, né? Que ela quer tirar a própria vida para não sentir aquela dor. Exatamente, não sentir aquela dor. Então, o problema é isso, o que é muito triste, né? Mas é uma pessoa, não quer dizer que ela também não teve fé, né, na vida. Sim, com certeza. Ela passou por situações na vida dela, portanto, uma ou várias situações que fizeram ela sentir tanta dor que ela sente essa vontade de realmente tirar a vida. Exatamente. É muito triste, né? Então, e é por isso que a gente está aqui tentando falar das coisas que podem nos alicerçar. Exatamente, né? E alicerçar as pessoas, não é? Exatamente. Então, assim, Nayara, quando a gente fez isso aqui, eu não imaginava, assim, né? Eu acho que, por isso que eu falei pra você que eu queria muito ter feito essa live sobre isso, né? Porque, assim, a gente pode falar sobre tanta coisa, assim, que é bonita, né? Atuação, a gente faz, mas às vezes a gente não tá fazendo algo diretamente que está ajudando alguém, sabe? E é isso que era a minha preocupação, sabe? E mesmo se um dia a gente chegar a ter um público, assim, que nos ouve muito maior, a gente sempre, eu pelo menos, eu acho que você também com certeza, né? A gente tem que ter essa preocupação em fazer coisas para abençoar a vida das pessoas, sabe? É uma tristeza muito grande, né? Você pode ver, a gente vê hoje nossos influenciadores, né? Sabe, não tem mais princípios, né? Eles não ensinam mais esses princípios que, sabe, faz as pessoas ter fé na vida, ter fé em alguma coisa. Como a gente tá falando no começo, é uma sociedade muito materialista, né? E aí as pessoas vendo isso daí, as pessoas pensam, cara, se eu não tô nesse meio, se eu não consigo fazer isso, então eu não pertenço a esse mundo. Quando na verdade você não tem que pertencer a esse mundo, você tem que pertencer a Deus. Você tem que pertencer a si mesmo, sabe? E aí muitas dessa causa do suicídio é isso, sabe? Até no Japão, a gente vê esse alto nível, né, mesmo de pessoas tirando a vida justamente por causa disso, porque lá eles têm que se encaixar no padrão, né? A gente vê um pessoal muito jovem, né? Lá é uma taxa muito grande de pessoas, né? Eu tô falando a palavra suicídio aqui porque às vezes o Instagram até corta isso, né? Vamos falar tirar a vida, né? Mas tirando assim a própria vida, e por quê? Porque lá é uma sociedade que você tem que se encaixar muito no padrão, né? No padrão, você tem que ser isso aqui, entendeu? E aí a pessoa não consegue, ou a pessoa não quer fazer parte daquilo, é terrível isso, né? E é uma sociedade assim, extremamente, né, desenvolvida, o terceiro, o maior PIB do mundo. Como que você vê? Nilton tá indo, boa noite, Nilton. Ah, tá, Nilton, boa noite também, tá? Obrigado por ter participado. Na próxima... A live vai ficar gravada aí, pra quem quiser ver depois. A gente entrou no horário meio tardinho, né? Tá certo. Tá valendo. É que eu tava num curso, mas na próxima vai ser mais cedinho, pode ficar tranquilo. E então é triste, né? Igual você falou aí, a gente vê isso daí, igual você falou. E é por isso que tem que ter, a gente tem que aparecer de vez em quando falando essas coisas, sabe? Porque as pessoas estão olhando pra gente, né, Nayara? As pessoas estão vendo nossa vida, elas querem ver a gente falando alguma coisa e uma coisa assim que põe elas pra cima, né? Pode comentar sobre isso também agora. Eu acho que o que eu tava comentando muito, né? Inclusive, a gente tava conversando sobre o trabalho do Rafael Mosato, né? Isso. E ele cita muito essas questões, né, de falar de Deus, né, de colocar o que é bom, né, Isso. E eu acho que isso é interessante, independente, né, se a pessoa trabalha com isso ou não, na sua vida cotidiana mesmo, para você poder ser, né, levar isso para as pessoas, tá? Seja onde você estiver, né, então eu acho que isso que é importante que você citou aí. A gente poder fazer a nossa parte. É claro, como você falou, às vezes não dá muita curtida, às vezes... Exatamente. O Rafael mesmo estava falando que o Rafael tem muito mais seguidores, né? E assim, já tem uma carreira feita. Exatamente. Ele falava, nossa, continuo fazendo, né, essa leitura. E a gente conversava e falava, continua, porque se valer para um, já tá bom, já. Não, é exatamente isso, Nayara. E... sabe, eu vejo assim, até que você comentou essa questão, né, das pessoas muitas vezes, será que as pessoas vão querer ver isso? Tipo, não é questão, porque Jesus também não se preocupou em querer saber se as pessoas queriam ouvir aquilo. Ele simplesmente chegou, viu aquela multidão e começou a falar, sabe? E é por isso que a gente tem que seguir os passos de Jesus, né? Eu acho muito bonito quando alguém chega assim e fala, que quem você é o seu maior ídolo? É Cristo, é Jesus. E porque ele foi o homem perfeito, sabe? A gente pode ter muitas pessoas que a gente admira, claro, mas Jesus foi o homem perfeito, sabe? Toda vez que eu penso assim em alguma coisa, e se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? O Tristan fala isso, né? Se fulano de tal estivesse aqui, o que ele faria, né? E a gente pode pensar isso em relação a qualquer pessoa, mas a gente tem que pensar o que Jesus faria. E ele foi um homem, assim, que independente dessas pessoas, né, iam gostar ou não, ele falava, ele tinha que falar, ele tinha o pulso firme de falar, sabe?
E a gente não tem que se preocupar, como você me falou, das curtidas, porque alguém está ouvindo, né? Se você, na Bíblia fala isso, se você conseguir salvar uma pessoa, você já está salvando uma multidão de pessoas, na verdade. Porque cada pessoa é um universo em particular, né? Aqui tá a Gabriela, tá a Isabel, né? Ela ainda tá aqui, né? Tem algumas pessoas que estão aí, mas eu não tô conseguindo ver ainda também. Mas assim, essas pessoas que estão entrando e saindo da nossa vida, elas estão levando alguma coisa, sabe? E então tudo que você está fazendo aqui, Nayara, você também, toda santa manhã, você está lá de manhãzinha, colocando aquelas coisas matinais, tudo isso daí, as pessoas estão ouvindo. Alguém está ouvindo. Eu já cheguei muitas vezes, no meu convívio mesmo, tanto de trabalho como em outros lugares, que alguém chegava depois e falava, muito bom aquilo que você falou sobre Deus, ou sobre qualquer coisa que ajudou. Porque tem um endereço certo, sabe? Tem um endereço certo. Alguém está ouvindo aquilo. E se você, ainda mais você que faz isso toda semana e de manhã, tem sempre alguém ouvindo aquilo direto, sabe? Alguém sempre tá recebendo aquilo. Então é isso que a gente tem que se preocupar, sabe? Porque a nossa carreira é bom, é maravilhosa, a gente tem que viver, sobreviver nesse mundo, mas a gente tem que fazer com que as outras pessoas também tenham fé e força para continuar vivendo. Quer falar mais alguma coisa também sobre isso? Acho que só, né, encerrando aí, como você comentou de Jesus, que ele seja um modelo, né, pra gente, então, né, da nossa vida aí, e resume as bem-aventuranças aí que você falou, que é tornar-se como Deus. Se a gente vivê-las, a gente, né, a tendência é que a gente vai se tornando cada vez mais próximo de Deus, né. Então, acho que esse é o objetivo aí dessa passagem, e eu acho que também da nossa live, né, que é levar, que seja uma palavra, que seja qualquer coisa que as pessoas aí possam aproveitar e que possam fazer à noite ou o dia, para quem for assistir de dia, o dia delas melhor. É verdade. E eu achei que foi muito mais produtivo do que imaginava isso daqui, sabe? Eu sabia que ia ser produtivo, né? Mas assim, ver o pessoalzinho que estava acompanhando e depois talvez, espero que tenha dado tudo certo aqui, o áudio e tudo, para poder postar. Mas assim, Nayara, né? Você não conseguiu me enxergar ainda também, ainda, né? Não, né? Mas na próxima vez eu vou ver isso aí. Eu não sei se é porque eu tava gravando por cima, pode ser que foi isso. Mas a gente vê na próxima. O que acontece? Então essas coisas são muito produtivas, sabe? Essas coisas são muito produtivas, porque, sabe, é aquilo que a Bíblia fala em Eclesiastes. As palavras dos pregadores, elas são como pregos bem fixados na madeira, sabe? Aquilo que você fala aqui, Nayara, aquilo que eu estou falando agora, isso aqui fica na mente das pessoas, sabe? Tudo que você fala fica na mente das pessoas, pra bem ou pra mal, mas espero que seja pra bem. Porque já tem tanta gente pregando ódio, tem tanta gente, a gente vê aí, né, principalmente em relacionamentos, né, a pessoa ensinada a ser dura, a ser, sabe, não, brindado, né, o tal do brindado hoje em dia, uma frase, uma palavra que ficou muito famosa agora, né, mas na verdade você tem que ser brindado contra as coisas do mal, mas para as pessoas você tem que levar o amor ainda, sabe, em tudo, igual você falou, em tudo que se resume ao amor, a Bíblia fala isso que você falou, né, tem a paciência, tem a esperança e tem o amor. Mas Paulo vai falar, mas de todas essas aí, o maior é o amor. Porque é o amor que a gente usa pra estar vivendo. Você acorda pra trabalhar, você tem que estar amando. Mesmo que você não esteja, às vezes, onde você quer estar, mas você tem que estar com o seu coração sentindo amor, sabe? Ou então buscar esse amor de alguma maneira, sabe? E é isso. Quer fazer mais uma consideração final, né? Eu acho que a gente já falou todos os pontos, assim, principais, né? Eu queria só mesmo agradecer pelo convite. E dizer que realmente, né, acho que foi muito mais do que a gente esperava, a gente fez meio que correndo isso aqui, né? Então, cheguei agora. Nem ensaiou, não sabia muito bem como ia fazer, e obrigado, né, a todos que acompanharam e quem ficou aí até o final, que persistiu, né, parabéns, quem não pôde ficar também, né, que tinha que trabalhar tudo, que bom que conseguiu ficar pelo menos um pouco, né, e assim, só mesmo agradecer, né, e espero ter contribuído com alguma coisa aí para a vida de vocês. E é isso. Obrigada, Elias. Não, nossa, eu que agradeço, viu, Nayara, você ter disposto, né, ficado até ainda às 9, né, agora vai dar às 11. Foi uma hora certinho e, né, começamos às 10 certinho, né, e deu pra falar tudo. Eu achava que ia ficar alguma coisa de fora, mas eu consegui falar. Eu acredito que você também tenha conseguido falar tudo. E se Deus quiser, eu espero, você também, que não seja a última, né, se quiser fazer na próxima semana. Eu gostei muito, nossa, eu me sinto aliviado, sabe? Faz tempo que esse negócio tá me martelando, eu queria fazer sobre isso. Tem tantos textos, igual você falou, né? Um livro, a Bíblia é um livro aberto, é um livro infinito. Você pode falar de tudo que você quiser, sobre qualquer tipo de tema. E agradeço a todos que estiveram aí, a Isabel, a própria Gabriela, o Nilton que entrou depois, o Ed que depois foi dormir também, né?
Obrigado, viu, Isabel? Nossa, eu que amei você estar Obrigada, aqui. A Isabel, Gabriela, Ed, né? Todo esse eu vi o pessoal aí. Rafael, Nil, Apareceu alguns também do meu trabalho aí, Nil. a Gislane que apareceu, um pessoalzinho que apareceu aí. E, Nayara, é isso, sabe? Muito obrigado, assim, por ter ajudado eu, como você fala, discernir toda essa palavra, né? Esse sermão. Espero que seja o primeiro de muitos, se Deus quiser, viu? Tá joia, obrigada, Elias. Tá bom, então. Uma boa noite aí a todos e bom descanso. Vocês também, tá? Vamos indo aqui Eu falo agora, que então. nem eu falo de manhã. Boa noite, amados, É. amadas e amados de Deus. Boa noite, amados. É isso aí. Boa noite, amados e amadas, tá? Então vamos indo aqui então. E se Deus quiser, vai ter uma próxima, sim, viu? É muito bom fazer isso, viu? Nayara, beijão, viu? Abraço, boa noite pra você. Beijo. Pra todo o pessoalzinho aí, boa noite pra Boa vocês também. noite. Obrigado, Gabriela, de novo. Isabel, todo mundo aí, tá? Muito obrigado. Hilton, só tenho a agradecer vocês, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Certo? Até mais então, Gabriela. Até mais. Até Tchau. mais, Nayara. Obrigadão, viu? É. Até. Isso aí, pessoal. Boa noite pra vocês. Muito obrigado a todos que participaram, tá? Apesar do horário, né? O pessoalzinho ficou. Gabriela, fiquei muito feliz de ter te visto bem nesse vídeo, tá? Fico muito feliz mesmo, Isabel. E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos sobre isso daí, tá? Muito feliz por todos vocês. Se algum dia vocês também quiserem convidar para participar de alguma live, para comentar qualquer coisa, tamo aqui, tá? Isso aí, boa noite e bom descanso para todos. Até mais.